Então vocês acham que somente monumentos antiquíssimos de séculos e séculos são capazes de juntar uma gama de mistérios extremamente desafiadores? E se eu lhe mostrasse hoje um monumento de poucas décadas de vida que pode ser tão desafiador quanto o monumento mais misterioso que vocês já conheceram até hoje? Estou falando das famosas Pedras Guias da Geórgia. Esse é o nosso vídeo de hoje. As Pedras Guias da Geórgia são um monumento de granito erguido em 1980 no condado de Elbert, na Geórgia, nos Estados Unidos. Um conjunto de 10 diretrizes está escrito na estrutura em 8 idiomas modernos e uma mensagem mais curta é escrita no topo dessa mesma estrutura em 4 idiomas antigos. O monumento, esse estranho monumento, fica em uma altitude aproximada de 750 pés, 230 metros acima do nível do mar e a cerca de 140 km a leste de Atlanta, a 72 km de Atenas, e Geórgia, que está a 14 km ao norte do centro da cidade de Wilburton. Então se trata de um monumento que tem inclusive uma laje que fica no centro, com 4 paredões dispostos em torno dela. No topo há o que eles chamam de capstones, que estão nas 5 lajes que estão alinhadas astronomicamente. Um tablete, uma placa de pedra adicional que fica no chão a curta distância a oeste da estrutura, fornece algumas notas sobre a história e o propósito dessas pedras guias. A estrutura é por vezes referida como a Stonehenge americana. O monumento tem 5,87 metros de altura e é feito dessas 6 lajes de granito, que pesa mais de 107 mil quilos. O anonimato dos autores desse misterioso monumento e sua aparente defesa do controle populacional, da eugenia e do internacionalismo fizeram deles um alvo para controvérsias e alvo também das teorias de conspiração. Bom, a história desse monumento começa em junho de 79, quando um homem, usando o pseudônimo de Robert C. Christian, se aproximou da Elberton Granite Finish Company em nome de um pequeno grupo de americanos leais e encomendou a estrutura. Christian explicou que as pedras funcionariam como uma bússola, calendário e relógio e deveriam ser capazes de resistir a eventos catastróficos. Joyce Friendless, da Elbert Granite, afirmou que Christian era um maluco e tentou desencorajá-lo, dando algumas desculpas várias vezes, dizendo que o projeto era maior do que a empresa podia realmente fazer, explicando que as pedras guias precisariam de ferramentas e consultores adicionais. Christian aceitou as desculpas e quis pagar mais para que as pedras fossem feitas com os caprichos necessários. Ao organizar o pagamento, Christian explicou que ele representava um grupo que planejava a construção dessas pedras guias por mais de 20 anos. Christian entregou um modelo em escala das guias e 10 páginas de especificações. A terra de 5 acres foi aparentemente comprada por Christian em 1º de outubro de 1979, do proprietário da fazenda, Wayne Mullins. Mullins e seus filhos receberam inclusive direitos de pastoreio ao longo da vida no local onde seria o monumento. As pedras guias foram então inauguradas em 22 de março de 1980, antes de uma audiência descrita como composta de 100 ou 400 pessoas. Christian depois transferiu a propriedade da terra e das pedras guias para o condado de Elbert. As pedras foram desfiguradas em um evento com tinta de poliuretano e de grafite. Em 2008, as pedras foram
justamente atacadas com essas tintas e foram escritos slogans como, por exemplo, morte à nova ordem mundial. A revista Wired chamou o desfiguramento de o primeiro ato sério de vandalismo na história das Guidestones, das pedras guias. Em setembro de 2014, um funcionário do Departamento de Manutenção do Condado de Elbert entrou em contato com a FBI quando as pedras foram vandalizadas com pichações, incluindo a frase "Sou Isis, deusa do amor". Muito bem. Dando um pouco mais de descrições sobre as pedras, o que é que ela possui? Ela possui inscrições, uma mensagem consistindo de um conjunto de 10 diretrizes ou princípios está gravada nas suas faces, em 8 idiomas diferentes, uma linguagem em cada face das 4 grandes pedras verticais. Movendo-se do sentido horário em torno da estrutura a partir do norte, essas línguas são inglês, espanhol, suahili, o hindi, o hebraico, o árabe, o chinês tradicional e o russo. O que diz então em nosso idioma essas diretrizes? A primeira, manter a humanidade abaixo de 500 milhões, em equilíbrio perpétuo com a natureza. Tem lá, guia de reprodução com sabedoria, melhorando a aptidão e a diversidade. Una a humanidade com uma nova língua viva. Tenha como regra paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteja pessoas e nações com leis justas e tribunais justos. Que todas as nações decidam resolver internamente disputas externas em um tribunal mundial. Evite leis mesquinhas e funcionários inúteis. Equilibre direitos pessoais com deveres sociais. Priorize verdade, beleza, amor, buscando uma harmonia com o infinito. Não sejam um câncer na terra. Deixe espaço para a natureza. A placa explicativa que está a alguns metros, a tabuinha, foi colocada ao lado das pedras, a poucos metros a oeste do monumento. Um livro de granito adicional foi colocado no nível do solo. Essa placa identifica a estrutura e os idiomas usados nele, relaciona vários fatos sobre o tamanho, peso e características astronômicas das pedras, a data em que foram instaladas e os patrocinadores do projeto. Também fala de uma cápsula do tempo enterrada debaixo dessa plaquinha. Mas os espaços na pedra reservados para preencher as datas em que a cápsula foi enterrada e a data que deveria ser aberta não foram inscritos. Por isso, é incerto se a cápsula do tempo chegou a ser colocada no local. O texto completo da tabuinha, dessa plaquinha, tenta ser explicativo, porém é um pouco inconsistente com relação à pontuação, escreve incorretamente a palavra pseudônimo e usa incorretamente o adjetivo hieróglifo como um substantivo no plural. A ortografia original, pontuação e quebras de linha no texto, se forem realmente preservadas na transcrição, diz o seguinte: o monumento das Pedras Guias da Geórgia foi erguido em 22 de março de 1980. Imediatamente abaixo disso está o contorno de um quadrado, dentro do qual está escrito: deixe que estas sejam guias para uma era da razão. Em torno das bordas da praça do monumento estão escritas traduções para 4 línguas antigas, uma por borda. Começa do topo e vai prosseguindo em sentido horário, e está escrito em babilônico, uma escrita cuneiforme, grego clássico, sânscrito e egípcio antigo, em hieróglifos. No lado esquerdo da plaquinha está a seguinte coluna de texto: características astronômicas. O canal através da pedra indica o polo celestial. 2. O entalhe horizontal indica o curso anual do Sol. 3. O raio de sol marca o meio-dia no meio-dia do ano. Autor R.C. Christian, um pseudônimo. Patrocinadores, 2 pontos. Um pequeno grupo de americanos que buscam a idade da razão. Cápsula do tempo. Colocada 6 pés abaixo deste ponto, para ser aberto em
As palavras aparecem como mostrado sobre o título da cápsula do tempo. Nenhuma data está gravada. Quantas características físicas mais bem descritas vocês vão poder ver na matéria do site. Mas quantas línguas das pedras guias? Nós vemos que abaixo de 2 colunas de texto está escrita a legenda Guidestones Languages, com um diagrama do layout da laje de granito abaixo dela. O nome de 8 idiomas modernos são inscritos ao longo das bordas longas dos retângulos projetados, um por borda. Partindo do norte e movendo-se do sentido horário, de modo que a borda superior do retângulo nordeste seja listada primeiro, elas são inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. No centro inferior da plaquinha está o seguinte texto: informações adicionais disponíveis em Wilburton Granite Museum e no College Avenue, Wilburton, em Geórgia. Quantas características astronômicas? As 4 pedras externas são orientadas para marcar os limites do ciclo de declinação lunar de 18,6 anos. A coluna central apresenta um buraco perfurado em um ângulo de um lado para o outro, através do qual pode ser visto a estrela do norte, uma estrela cuja posição muda apenas muito gradualmente ao longo do tempo. O mesmo pilar tem uma fenda entalhada que está alinhada com os solstícios e equinócios do Sol. Uma abertura no capeamento permite um raio de sol passar através da fenda ao meio-dia de cada dia. Brilhando, esse feixe de luz bate sobre o centro da pedra base, indicando o exato dia do ano. Que interpretações nós já temos hoje sobre esse misterioso monumento das pedras guias da Geórgia? As linhas guias tornaram-se assunto de interesse para os teóricos da conspiração, evidentemente. Um deles, um ativista chamado Mark Dice, exigiu que as pedras guias fossem esmagadas em 1 milhão de pedaços e então os escombros fossem usados para um projeto de uma construção verdadeiramente útil à humanidade, afirmando que as pedras guias são de origem satânica profunda e que o tal R.C. Christian pertence a uma sociedade secreta luciferiana relacionada à nova ordem mundial. Na inauguração do monumento, um ministro local proclamou que, a alta voz, que acreditava que o monumento era para os adoradores do sol, para o culto e adoração ao diabo. Rosa Cruzes, juntamente com o teórico da conspiração Jay Weidner, observando que o pseudônimo do homem que encomendou as pedras era escrito R.C. Christian, assemelhava-se muito a Rose Cross Christian, ou Christian Rosecruz, o fundador da Ordem Rosacruz. A interpretação mais ampla aceita das pedras é que elas descrevem os conceitos básicos necessários para reconstruir uma civilização devastada. O ator Brad Meltzer observa que as pedras foram construídas em 1979, no auge da Guerra Fria, e, portanto, argumenta que elas podem ter sido planejadas como uma mensagem para os possíveis sobreviventes de uma terceira guerra mundial nuclear. A sugestão gravada para manter a população da humanidade abaixo de 500 milhões poderia ter sido feita sob a suposição de que a guerra já havia reduzido a humanidade abaixo desse número. Então, vocês viram essa primeira explicação sobre as pedras guias da Geórgia, a chamada Stonehenge americana, né, pela semelhança física com os monumentos, aqueles monumentos megalíticos que nós encontramos lá na Grã-Bretanha, e vemos que o mistério pode ser bastante novo, né? Não é um mistério recente de poucas décadas. E veja como a coisa foi feita, assim, ela foi feita abertamente, registrada, você encontra todos os passos que foram dados para a construção, a aquisição das terras, e também o compromisso de tornar a coisa pública. Depois
foi proteger os donos, né, diante das consequências que poderia dar pelo conteúdo das mensagens, as várias interpretações como de fato existe, mas depois teve-se o cuidado de tornar a coisa pública, sendo hoje um dos pontos turísticos da região. Há fotos, inclusive, quando você visita o monumento pelo Google Earth, você vê sempre carros estacionados, crianças brincando com velocípedos ou pequenos brinquedos. Ali as famílias visitam o local onde ficam as pedras guias da Geórgia. É interessante também que, diante dos vandalismos que ela sofreu, hoje ela está cercada de câmeras. Isso pode parecer para muita gente que ela é vigiada por uma sociedade secreta, né, como foi falado na primeira explicação. Mas não é. Ela é vigiada realmente 24 horas pelas próprias autoridades da Geórgia. Existe um time de profissionais que são dedicados só à segurança e manutenção do estranho monumento. Bom, mas algumas pessoas realmente chegam a ter medo. Chegam a ter medo por causa do conteúdo daquelas mensagens que vocês viram, né? Hoje nós já vamos a 700 bilhões de pessoas, a 7 bilhões de pessoas, e ali tem como primeira meta deixar a humanidade com menos de 500 milhões. Então seria um genocídio sem precedentes para poder atingir aquela primeira marca de manter a humanidade com menos de 500 milhões. Concordam comigo? Então isso por si só amedronta muita gente. Será que existiria uma sociedade secreta de altíssimo poder global que estaria ensaiando o extermínio, um extermínio em massa da maioria das pessoas, com ideias elitistas, de eugenia, né, de deixar somente os que eles considerassem mais perfeitos? Então isso aí causa muito medo nas pessoas e muitas interpretações. É interessante também que ali há uma comprovação, você pensar, ali há uma comprovação de um grupo. Pelo menos é o que foi citado. O Christian se dizia, eu represento um grupo de pessoas. E isso aqui não é da noite para o dia, nós estamos planejando isso há 20 anos. Então era algo que tinha um propósito, que vai levar a outras perguntas que eu mesmo já fiz quando tomei conhecimento deste fato. As mensagens em si, né, pessoal, assim, todas as línguas, assim, é como se não soubesse quem realmente vai ter condição de ler. Elas estão ali para qualquer um de qualquer parte do mundo que consiga chegar ali e que talvez tente organizar uma nova fase da humanidade. Também a gente pode dizer, isso eu sempre me questionei, se vocês verem as fotos, ele meio que parece inacabado, sabe? Ele não é faltando pedaços como Stonehenge, que perdeu ao longo dos tempos, esse tipo de coisa. Ele parece inacabado, parece que foi uma obra embargada. Ele tem até alguns espaçozinhos para encaixar coisas, e foi aí, num desses espaços, que realmente é um espaço que está acima, que é diferente de todas as outras placas. Uma das placas tem um espaço como se fosse para encaixar um quadrado. E esse quadrado nunca foi colocado. Até surgir o misterioso Cubo 2014. Um belo dia, apareceu nesse espaço vazio um cubo encaixado com vários sinais e números de letras, como se fosse portador de uma mensagem secreta. Apareceu nesse local, existe inclusive um vídeo de um suposto funcionário do condado que chegou lá na maior. As pessoas estavam lá fotografando, filmando. Quem percebeu que conhecia o monumento deu destaque às fotos e às filmagens desse misterioso cubo que alguém colocou ali, numa hora que ninguém viu, e chegou o carro do funcionário, o suposto funcionário, desceu, botou a escada, subiu, tirou o cubo e jogou ele. Muitos dizem que até a forma com que ele jogou foi tão perfeita que permitiu que você visse todos os lados dele. Existe na internet a interpretação dessa suposta mensagem. Eu resolvi não colocar aqui porque ia ficar muito confuso. Então,
fica a dica até de vocês pesquisarem algumas interpretações para essa mensagem. É bastante curioso, vale a pena a pesquisa. Basta colocar lá, Cubo 2014 decifrado. Vale a pena. E aí depois ele desceu da escada e começou a quebrar e oferecer os pedaços às pessoas que estavam ali. Ele quebrando e as lascas do cubo que ia sendo destruído, ele começou a oferecer. Você quer para você, você quer para você. E interessante é uma das frases que ele diz já no finalzinho do vídeo. Nós temos o original. So are you putting something else back up in that spot, or that's coming out for good? We have the original, please. We have the original, please. We have the original, please. Bastante curioso, não? Interessante. Bom, o que a gente pode dizer mais? Há aquela teoria da primeira impressão que o pessoal da empresa teve de dizer, cara, será que é um louco? Seria fruto de um delírio, de uma mente delirante, né, de pertencer a uma sociedade, de pertencer a um grupo, encomendou, era pelo menos alguém que tinha posses. O monumento não foi barato. Ele tinha uma demanda. E ainda foi encarecido pela empresa que disse, olha, isso aí, para desencorajá-lo, disse, olha, isso aí vai ficar mais caro que o habitual, então pense mais um pouquinho. Mas ele manteve, mesmo com muita resistência do pessoal local, como vocês viram lá, o ministro que reclamou e acusou de satanismo. Bem, o mistério das pedras guias da Geórgia nos convida a essa suposta era da razão. Que era da razão seria essa? Né? Eu, particularmente, prefiro pensar naquela ideia que defende que existia toda aquela paranoia da Guerra Fria. Lembramos que houve realmente momentos, sobretudo quando Cuba recebeu submarinos nucleares russos em sua defesa, né, aqueles problemas lá da Baía dos Porcos, que realmente o chamado relógio do fim do mundo, né, que eles calculavam o risco da humanidade ser destruída, o relógio se aproximou muito da meia-noite, que seria a hora onde seria irreversível a Terceira Guerra Mundial Atômica. Então, esse era o clima que existia quando as pedras guias da Geórgia foram encomendadas. Então, eu acho bastante válido pensar que um grupo de pessoas chegou realmente a acreditar que a humanidade poderia se extinguir e que ali, para os sobreviventes, ou seja, a guerra já tinha destruído os bilhões de pessoas e seria menos de 500 milhões de sobreviventes, estaria se dando conselho para que o mundo não fosse, para que a humanidade não fosse de novo entrar em erros já cometidos, não voltar a cometer esses erros. E um deles seria o controle populacional e uma visão mais ecológica, como é citado mais abaixo nas mensagens. É isso, eu acho que o mistério das pedras guias da Geórgia ele é bastante fascinante e envolve muitos temas que abordamos aqui, como teorias de conspiração, personagens misteriosos como Rosicrucius e extermínios, eugenia e todas essas coisas que levam a ideias de sociedades secretas e coisas do tipo. Esse mistério fica para vocês continuarem, um mistério novo que com certeza também terá seus próximos capítulos. Espero que tenham gostado. Vamos sempre ficar atentos e mandando matérias com vídeos toda sexta-feira aqui no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar um like e mandar suas críticas e contribuições e até sugestões de temas. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável.